Bom, se eu tiver com uma cara um pouco de cansado, é porque eu estava até agora fazendo a gravação de uma videoaula, então eu tô por aqui de gravar vídeo, mas vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, nos vídeos anteriores a gente veio conversando sobre os desafios numa abordagem terapêutica dos valores. Eu fiz 3 vídeos com esse tópico. Mas às vezes eu acho que os meus vídeos eles ficam muito abstratos, muito subjetivos, né? E às vezes eu acho que fica difícil de a gente conectar com a realidade prática, objetiva, né? Ou pelo menos entender como aquilo que a gente está conversando corresponde à nossa, né? Tá presente na nossa vida cotidiana, nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia ou pode se manifestar, ser utilizado de forma prática. Então, com essa ideia, eu pensei no vídeo de hoje a gente tentar explorar fazer uma espécie de estudo de caso. Né? E para isso, eu queria trazer aqui a minha experiência, né? Ou uma experiência minha de uma construção de um hábito meu, de um exercício de outros valores que eu já tenho feito, eu acho que deve ser desde o início do ano, não tenho certeza, mas há algum tempo, alguns meses, né, que é a minha tentativa de criar o hábito de comer salada. Então, assim, é algo bem corriqueiro, bem banal, mas que eu espero que nos dê a oportunidade de identificar algumas coisas, alguns elementos do que a gente veio conversando nos últimos 3 vídeos sobre valores, sobre uma abordagem terapêutica dos valores. Então, a ideia desse vídeo veio de um amigo meu com quem eu estava conversando, e daí ele chegou uma hora e me perguntou assim, né, tu sempre comeu salada? Como é que tu começou esse hábito, né, de comer salada? E aí a gente acabou indo numa espécie de descoberta guiada, onde eu fui relatando para ele algumas coisas, né? A gente foi conversando sobre isso, sobre hábito alimentar, sobre comer salada, né? E então vamos começar com esse primeiro pedaço, né? Com essa história. Assim, né? Dando um contexto aqui, eu, felizmente, sempre tive o hábito de comer frutas, né? Banana, maçã, laranja, melancia, enfim, bergamota. Sempre gostei, nunca foi um problema comer frutas. Agora, comer salada sempre foi algo meio complicado. Eu não gostava de misturar o frio com o quente, né? Então, se eu ia me servir de salada, eu primeiro servia de salada, comia, daí depois ia servir de arroz, feijão, massa, de outra coisa, né? Saladas cozidas, eu não gosto muito da textura, né? Para mim a textura do alimento é importante, então, por exemplo, eu adoro cenoura crua, mas cenoura cozida não me agrada. Beterraba cozida, já não vai muito, já não me cai tão bem, já não gosto tanto. Uma beterraba crua eu gosto, mas eu gosto dela ralada, né? Algumas coisas eu gosto ralada, outra coisa eu gosto picada. Cenoura eu não gosto dela ralada, eu gosto dela picada por causa da textura. Então, assim, eu nunca gostei, nunca tive o hábito de comer salada. Também não como assim, né, tipo, individualmente, né, comer um tomate, uma cenoura, uma alface, né, ou alface assim, separado. Eu gosto de misturar, assim, né, fazer uma salada com vários elementos. Então, isso sempre dificultou, ou, né, foram coisas que ao longo da minha vida dificultaram eu criar o hábito de comer salada. Só que, bom, eu sei que salada, vegetais, incluir vegetais, né, é importante para ter uma alimentação balanceada, é importante para ter uma saúde física, inclusive para uma saúde mental, né? Saúde física leva à saúde mental ou está diretamente relacionada à saúde mental.
Então, era uma coisa que eu queria fazer, né? E aos poucos eu fui deixando de ter uma mentalidade, né? Fui tentando adaptar a minha mentalidade para sair de uma lógica de eu deveria comer salada, porque salada me faz bem, comer salada é coisa de adulto, é coisa de pessoa responsável, então eu deveria conseguir fazer isso. E indo mais para uma lógica de pensamento onde é algo que eu quero fazer por mim. Eu quero me manter saudável, eu quero cuidar do meu corpo, né? Eu quero ter uma saúde física. Então, comer salada vai me ajudar a ter essa saúde física, né? Vai promover, vai ser um comportamento que promove, que cultiva determinado valor na minha vida. Que valor? Ter uma saúde física, né? Pensando dessa forma, agora já mais com a ideia de que é algo que eu gostaria, é algo que eu quero fazer e eu quero ter prazer em fazer, eu comecei a experimentar. Então, nos restaurantes, nos locais que eu ia, eu experimentava saladas diferentes. Gostei assim, não gostei assado. Sempre gostei, eu comecei pela salada de massa, salada de batata, aí botava um pouco de cenoura, botava outras coisas, botava uma folha, ia experimentando e descobrindo o que eu gostava ou não. E aos poucos eu fui descobrindo, eu gosto assim, eu gosto assado, não, desse jeito eu não gosto. E pensando como que eu poderia fazer em casa, né? Como eu poderia trazer aquilo para a rotina. Então, assim, né? Eu gosto de coisa ralada. Bom, tá, como é que é o meu ralador em casa? A gente tinha um ralador bem ruinzinho, comprei um ralador novo, né? Então, onde que eu posso comprar, conseguir? Então, vai na feira, olha preço, não sei o que, compra, experimenta, tenta fazer. Deu certo, não deu certo, mistura. Até que, nessa experimentação, eu consegui criar uma salada que eu gosto, um jeito de comer salada que eu gosto, uma combinação de saladas, né, de vegetais que eu gosto de comer. E aí, tendo uma salada que eu gosto, né, da forma que eu gosto, com a textura que eu gosto, com os elementos, com os vegetais que eu gosto, se tornou mais fácil repetir. E aí eu comecei a repetir, bom, então vou tentar fazer essa salada, não consigo fazer diariamente, vou fazer para semana, dura, não sei o que, então todo final de semana eu tento fazer, né? E aí entrou numa segunda fase onde eu prestava atenção em pequenas melhorias. Eu vou acrescentar um pimentão, eu vou acrescentar isso, ficou bom, não ficou, né? Descobri uma coisa que eu gosto muito, que eu não tinha experimentado, que eu não sabia que eu gostava, né? Que é o grão de bico. Então, como é que eu vou fazer? É bom, eu gosto, não sei o que, né? Então, essas pequenas melhorias, pequenas descobertas, a manutenção de um comportamento, porque eu gosto de executar ele, e eu gosto de executar ele não só por um prazer momentâneo, mas porque eu sei que ele me faz bem, porque eu sei que esse novo comportamento, ele está associado à promoção, ao cultivo de valores, de coisas que eu considero importantes na minha vida. E assim, né, ao longo de... Só que assim, até para a gente ter uma ideia, esse processo, ele foi ao longo de meses. Ao longo de meses. Agora que está mais solidificado, agora chegou num ponto onde, se eu não tenho a minha salada, eu sinto falta. Porque eu gosto. Onde eu gosto de ir no final de semana, no domingo, ir na feira, escolher, pegar as coisas, não sei o que, comprar, chegar em casa, preparar a salada, né? Fazer tudo isso. Então, assim, o alarme tocando aqui, olha. Bom, vamos lá, vamos continuar, não vou interromper o vídeo agora só por causa disso. Mas, enfim, e daí a gente chegou num ponto onde a repetição é algo natural e é algo prazeroso, porque eu gosto. Então aí a gente tem um novo hábito mais positivo, e se a gente vamos lembrar do nosso vídeo da semana passada, onde a gente pensa, né, na realização como resultado da integração entre o saber e o fazer. Então a gente chegou num ponto onde eu gosto de comer salada, me faz bem fisicamente comer salada, mas também está associado a uma experiência subjetiva positiva, de ter uma integração de um bem-estar físico, um bem-estar subjetivo, uma integração entre o saber e o fazer, né? Então,
Bom, ao longo dessa história, agora que eu relatei toda a minha história, né, de comer salada, acho que é interessante a gente prestar atenção em alguns pontos, né, que a gente veio conversando já nesses últimos vídeos, né. Primeira coisa, vamos lembrar, a gente falou sobre motivação e valores, sobre como a motivação ela pode nos ajudar a identificar alguns valores. Então, o que eu falei ali no início, uma mudança de pensamento, mas, né, saindo de uma linha onde eu acho que eu deveria comer salada para uma linha onde eu quero fazer esse bem para mim, eu quero cuidar da minha saúde física, eu quero ter uma alimentação balanceada. Isso são coisas que eu considero importantes, são valores meus, são práticas que trazem riqueza. Lembra que a gente falou, né, que trazem riqueza para a minha vida. Então, essa mudança de pensamento, de perspectiva agora para uma lógica onde eu não estou deixando de ter um mal-estar ao fazer, mas eu estou tendo um bem-estar ao fazer, eu estou promovendo, cultivando determinados valores na execução daquele comportamento, em pensar daquela forma, perceber a realidade daquela forma, né? Isso também está associado ao que a gente falou sobre a experiência subjetiva. Então agora já fica mais fácil ter prazer, ter uma experiência subjetiva positiva ao comer a salada. Outra coisa que a gente comentou aqui, né, e que eu falei lá no primeiro vídeo, uma cadeia de exercício de valores. Exercer um valor leva a exercer outro. E quando a gente quer colocar uma certa prática, é legal a gente também associar isso, né, o alinhamento com outros valores. Então, né, uma coisa que facilitou criar o hábito de comer a salada é fazer todo o processo. E eram coisas que eu curtia. Eu sou um péssimo cozinheiro. Eu sou uma negação na cozinha. Mas eu sempre quis aprender. Eu sempre gostei, achei interessante. E salada é uma coisa simples, é uma coisa fácil de aprender. Ainda mais se eu gosto das coisas cruas, eu não preciso cozinhar. Então, fazer uma salada, elaborar uma salada, acabou sendo um processo, uma forma de eu exercer minha criatividade, de eu exercer uma autonomia, de eu cultivar um valor de saber cozinhar, uma habilidade, desenvolver uma certa habilidade, por menor que seja, tá? Ou por mais limitada que seja essa habilidade, que é cozinhar, que é estar na cozinha, que é preparar comida, né? Então, uma coisa que eu descobri também é que eu gostei muito de ir na feira, acordar domingo de manhã ali, né? Ir na feira, olhar as coisas, olhar os preços, ver, comprar. E às vezes já está na feira, e acha uma fruta que está valendo a pena, uma bergamota, uma melancia, traz uma outra coisa, não sei o que. Se tornou uma atividade prazerosa, né? Aliada a essa atividade prazerosa está comprar os vegetais, comprar a salada para fazer depois em casa. Então, essa cadeia de valores, né, juntar uma coisa que eu já valorizo, que eu já sei exercer, que eu já tenho comportamentos, pensamentos, sentimentos claramente associados ao exercício desse valor, juntar com outro valor que eu quero criar, que eu quero identificar comportamentos, pensamentos, sentimentos associados a ele, para criar essa cadeia de um levar ao outro, né? Foi uma coisa que me ajudou muito na criação desse hábito. Como eu falei, né, a experiência subjetiva. Então, ir na feira é uma coisa prazerosa, escolher os vegetais se tornou uma coisa prazerosa. Às vezes, comprar uma fruta, uma outra coisa extra se tornou uma coisa prazerosa. Chegar em casa, né, vai ralar, descascar, picar, não sei o que, tudo isso, ouvindo uma música, ouvindo um audiobook, fazendo outras coisas que eu gosto, sabendo que eu estou fazendo aquilo ali, porque eu quero me fazer este bem, porque eu quero exercer esses valores, cultivar esses valores na minha vida. Tudo isso cria um contexto de uma experiência subjetiva mais positiva, mais associada a emoções positivas, a emoções que eu quero experimentar em outros momentos. Então eu estou exercendo minha criatividade, eu estou exercendo minha autonomia, é bom, eu estou fazendo bem para mim mesmo, está associado, né, a uma promoção de saúde física, a um autocuidado, é o exercício da criatividade, de autonomia, é, de certa forma, treinar uma habilidade que eu gostaria de desenvolver, que é de cozinhar. Tudo isso cria um contexto positivo, que contribui não só, aí a gente tem uma prática, que
que contribui para o bem-estar físico, mas esse contexto todo de emoção positiva contribui também para uma saúde mental, contribui também para uma qualidade de vida, para uma realização, para uma satisfação, para uma noção maior de felicidade e bem-estar, né? Claro que surgem conflitos, então tem vezes que eu tô com preguiça, que às vezes eu não quero ir na feira, ou que é de noite, eu tô cansado, mas eu ainda tenho que preparar a salada, né? Eu ainda tenho que preparar a salada. Mas eu quero fazer isso. E aí muda, deixa de ser eu tenho que preparar a salada para, mas eu ainda queria preparar minha salada. Eu queria ir na feira, eu tô cansado, mas eu queria ir na feira, escolher as coisas, arrumar minha salada para a semana, né? Então, surgem esses conflitos? Surgem, mas fica muito mais fácil porque eu sei que eu estou exercendo um valor na minha vida, que eu estou cultivando uma certa riqueza, que aquilo traz uma riqueza para a minha vida. Eu conheço os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos associados. Eu tenho uma noção da minha motivação. Eu sei, né? Eu tenho esse insight, eu sei o que é importante para mim, trazendo do vídeo anterior, né? E eu sei como executar aquilo ali dentro daquele contexto culinário, digamos assim, de fazer uma salada, né? Tem a integração entre o saber e o fazer. Eu sei que me faz bem e eu sei como fazer essa coisa que me faz bem, né? Então, tudo isso faz com que fique mais fácil, nesses momentos de conflito, a gente conseguir optar, escolher por exercer um valor e não outro, né? E aí a gente começa a identificar o valor. Lembra que a gente falou da mensuração dos dilemas, das escolhas? Aí sim, o valor, a riqueza de ter uma alimentação saudável, comer salada, realmente se torna um valor na minha vida, porque eu estou exercendo ele nesses dilemas, nessas escolhas. É mais importante para mim ter uma alimentação saudável do que, sei lá, ver um episódio a mais de uma série na Netflix ou dormir 30 minutos a mais num dia, naquele horário. Às vezes eu posso dormir aqueles 30 minutos depois, em outro momento, depois do almoço, no domingo, né? Mas, enfim, fica mais fácil de a gente resolver esses conflitos. E a gente até sente mais satisfação ao resolver esses conflitos, porque a gente está exercendo esses valores, né? Vamos lembrar aquilo que eu falei, como sofrimento, como ausência de valores na vida. Então isso traz mais valor para a minha vida, traz mais riqueza para a minha vida. É colocar em prática coisas que eu acho importante, coisas que eu acho importantes para a minha vida, né? Isso tudo gera uma experiência subjetiva mais positiva. Então hoje já está mais solidificado esse hábito de comer salada. Por quê? Porque ele está associado à promoção de valores na minha vida. Que ele está associado a uma experiência subjetiva positiva. É bom, é prazeroso, né? Então, pode ver que aqui nessa história a gente passou um pouquinho sobre coisas que a gente falou no vídeo, né, de desafios numa abordagem terapêutica de valores, na parte 1, onde a gente falou sobre valores, motivação, experiência subjetiva, né? Da parte 2, onde a gente falou de comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? Identificar aqueles que aumentam ou diminuem a presença de um determinado valor na minha vida. A gente falou sobre escolhas, né? A mensuração de valores através dos dilemas e escolhas. Então, está presente aqui nessa história, né? O que a gente falou na parte 3 sobre a integração entre o saber e o fazer. Então, primeiro eu busquei esse insight. Que tipo de salada eu gosto? Como é que eu gosto? Depois eu busquei o exercício, a prática, o fazer. Como que eu posso colocar isso na minha rotina? Então, assim, apesar de ser uma coisa simples, a gente está falando de um hábito, de um comportamento simples, que é preparar e comer salada, a gente tem aqui um pano de fundo de valores de vida, de mudança comportamental, de mudança de pensamentos, de sentimentos, né, associados a uma experiência subjetiva positiva, a identificar, ter um insight e depois colocar ele em prática, exercer um comportamento, né, desse insight. Então, assim, a gente está falando aqui para a gente ver como existe muita psicologia nas coisas à nossa volta, né, para fazer essa brincadeira com o nome do canal. Mas, né, principalmente para a gente entender
como coisas corriqueiras, hábitos do nosso cotidiano, comportamentos simples, eles podem contribuir e muito para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Então, existe, né, apesar de às vezes nos vídeos eu acho ficar meio abstrato, difícil de a gente entender, difícil de a gente relacionar com o nosso cotidiano, talvez aí esteja o grande diferencial do conhecimento clínico, que é fazer essa ponte entre o teórico e o prático, né? Então, essa ponte que eu queria tentar mostrar um pouquinho ela nesse vídeo, para a gente ver que existe, né, muita psicologia nas coisas da nossa vida e que a gente pode fazer, né, colocar em prática talvez tudo isso aqui que a gente conversa, que faz algum sentido, né, e que pode contribuir para o sentido da nossa vida. Mas, enfim, né, eu já estou me estendendo. Se tu gostou do vídeo, se tem algum feedback, se te fez lembrar alguma situação, tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.